Olá, eu sou Ana Carolina Batesini. E eu sou Bibiana Fuser, somos fonos, terapeutas alimentares, professoras e agora podcasters. Esse é um espaço de comunicação em saúde voltado a profissionais e pais para trocar e compartilhar sobre os desafios alimentares na infância. Esse é o Ânimo Alimentar, o podcast que vem da alma e fala de alimentação para além do comer. Olá! O episódio de hoje é Autismo e Alimentação. E a gente tem a presença ilustre da Maria Fernanda Sestari Mafê, que está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre esse mundo da alimentação e do autismo. Mafê, seja muito bem-vinda, é muito bom te ter aqui de novo para conversar com a gente. Olá, muito obrigada. O prazer é todo meu. Uma honra conversar com vocês de novo sobre esse tema que eu amo tanto. E vocês também. Agora, em abril, a gente tem, então, o dia de conscientização do autismo. Então, abril é um mês que muitas pessoas falam mais, existem mais eventos de conscientização, existe uma maior discussão sobre o que é o autismo, o que é o transtorno do espectro autista, como que ele se manifesta, sinais precoces. E uma das realidades que a gente encontra dentro da nossa prática é receber muitos pacientes com o diagnóstico já ou em investigação que apresentam desafios em relação à alimentação. E a pergunta é: será que eu trato a alimentação da mesma maneira numa criança que tem diagnóstico de TEA? Ou não? Será que o que que eu trato nessa criança, né? Ou o que que eu trato nesse autismo, enfim. E a ideia é a gente poder conversar e discutir um pouquinho sobre isso hoje. Nossa, a gente já começou com a pergunta de 1 milhão, assim, gente, calma, eu achei que a gente ia devagar, a gente já chegou aqui, ó, no cerne. Se eu fosse responder assim direto, não é da mesma maneira, né? Porque se a gente pensar que nas crianças típicas, cada caso é um caso, nas crianças dentro do espectro, esse caso a caso ainda é muito maior, né? Porque a gente está falando de um espectro de crianças que podem estar só nessa questão do autismo, ou então ter um TDAH associado, tem a parte do neurodivergente, né, esse guarda-chuva é muito grande. Então, quando a gente pensa num tratamento, da alimentação para crianças dentro do espectro, a gente está falando de um mundo de oportunidades e de um mundo de funcionamentos da mente, né? A Temple Grandin, adoro, não sei se vocês já viram o filme, se não, super recomendo quem está aqui escutando. Ela tem um livro que fala, né, sobre mentes diferentes funcionam de maneiras diferentes. Eu acho que isso é maravilhoso quando a gente pensa nas crianças dentro do espectro, né, de entender como a criança funciona para a gente dar as melhores ferramentas para ela conseguir sobreviver no dia a dia com esse monte de informação sensorial que ela recebe, né? Então, por isso que eu diria que não, são tratamentos diferentes por conta dessa questão do olhar. Uhum. Eu acho que tem uma questão que a gente comenta muito que é tem que olhar para essa criança aonde ela tá no desenvolvimento dela. Então, eu vou partir do pressuposto de que eu tô tratando uma criança, eu não tô tratando o TEA, eu não tô tratando o autismo, eu tô tratando a criança com as características dela. Mas se essa criança tem um diagnóstico de TEA, eu entendo que enquanto terapeuta alimentar ou enquanto qualquer profissional que lide com essa criança, é obrigação que esse profissional estude sobre esse diagnóstico, estude sobre o que é o TEA, estude sobre o que é essa mente neurodivergente, né? Então, por que que se fala em apoio visual? Por que que se fala em previsibilidade? Por que que se fala em rotina? Por que que se fala em características sensoriais nessa população? Porque dentro desse espectro vão essas manifestações ou essas características podem ser mais intensas em algumas crianças, mais presentes em uma, mas não é um decreto, toda criança vai ter. Né? Toda criança vai apresentar essa característica ou aquela característica. E aí o que a gente acaba vendo muito frequente é a criança que tem, a família chega, né, no consultório, ou até outro profissional vem dizer, ah, ela é TEA e tem seletividade, né? Mas isso é normal, não precisa nem olhar para isso. Ou a criança que vem para buscar atendimento de linguagem, eu lembro de uma família que chegou e disse assim, perguntei, ah, como é que estão as questões da alimentação? Enfim, na época eu ainda atendia linguagem e a mãe disse para mim,
Não, alimentação ele come, eu preciso que ele fale. E aí, quando eu fui entender o que que ele come, ele comia dois, três alimentos no mesmo lugar, então um padrão de rigidez, enfim. Mas ele estava comendo. Ele precisava, no ponto de vista da mãe, falar, porque aquela ali eu já conheço outros autistas, a fala da mãe, entre aspas, tá? A mãe disse: Eu conheço outras crianças autistas que comem a mesma coisa que ele, então tá tudo certo, agora eu só preciso que ele fale. Então a gente também tem que quebrar essa ideia de que a dificuldade alimentar, o diagnóstico de distúrbio alimentar pediátrico ou essa característica de seletividade, desse quadro seletivo, está atrelado ao TEA. Não tá, né? Uhum. Vai depender dessa criança e vai depender se essa definição entra dentro do diagnóstico ou não. Claro que existem estratégias que a gente vai falar que podem favorecer essa criança e oportunizar que essa criança aprenda novas formas de interagir com o alimento, que aceite, comece a aceitar novos alimentos, mas vai estar tudo muito atrelado, né? Não é uma Uhum. coisa isolada. Sim. Até se a gente pensar, né, todas as crianças dentro do espectro vão ter questões alimentares? Também não. Então a gente tem aquelas crianças que estão dentro do espectro, mas tem um cardápio tão amplo que fala não é uma questão para a família. Como a gente também tem aqueles casos, eu atendo um nível 1 de suporte, 7 anos e só tá com leite. Então a gente tem esses dois extremos, né? Então entra muito esse olhar que assim, quem é essa criança? Né, como ela funciona e o que que o terapeuta tem que olhar, né? Porque se eu for direto na alimentação, vou falar, crianças nessa faixa etária tem que comer isso e isso, ele tá fazendo ainda mais crianças autistas inúmeras horas de terapia, é, então precisa de refeição, tem que ser muito cronometrado. Então, assim, não, eu tenho que pensar como que é a rotina daquela família também. Eu atendi um menininho há muito tempo atrás e eu passava várias informações para a família na orientação. Então, olha, esse alimento entrou no cardápio, vamos colocar, né, durante a semana, começar no snack e tudo mais. E na outra semana a mãe falava, "Ah, não consegui, foi difícil, não consegui, foi difícil." Eu falei, mas me fala como é a sua rotina. Falou, Mafê, eu saio daqui, eu saio correndo para ir para TO, da TO eu saio correndo para ir para Físio, porque cada um tá em um lugar. Então, assim, eu não consigo parar para fazer um lanchinho com ele. Então, é o lanche no carro, é a mamadeira no carro, porque é o que eu consigo. Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar até mais esmiuçado, porque senão eu posso olhar e falar, gente, mas por que que essa mãe veio com essa queixa e não tá ajudando, né? Não, gente, assim, a carga horária dessa criança, dessa família, a rotina é tão exaustiva que a gente tem que olhar para isso, né? Falar, aonde que vai ser a minha entrada de orientação? Tem muitos estudos falando, né, que a carga de estresse nas famílias com crianças autistas, assim, é muito maior até, né? Sim. Porque é isso, tem a orientação da fono, da TO, da físio, cada um tá em um lugar, ainda mais São Paulo, que a gente não tem 10 minutos de trânsito, assim, são 30 para cima, realmente, né? Fazer o combinado da fono fica quase que impossível no dia da semana, né? Sim. Isso é uma das coisas mais importantes, eu acho, a gente conseguir entender como que funcionaria para aquela família, né, para poder fazer as orientações. E o que tu comentou ali de estar atrelado à seletividade, acho que porque não é todo autista que, não é ter o diagnóstico que vai ter a dificuldade alimentar, mas por ter tantas, perceber o mundo de uma forma diferente, né, sensorialmente e até de outras formas, num cérebro neurodivergente, a gente sabe que a probabilidade é maior de se ter as dificuldades. E aí eu acho que por ter bastante número deles que tem, as famílias já entendem que é parte junto. E daí saem nessa que nem a Bibi falou, de, tipo, chega já dizendo é seletivo, né? Porque até a gente tem vários que são seletivos, como se fizesse parte de um. Vai ter uma orelha um pouco diferente, sempre, sabe? E não é, não precisa, talvez não vai ter. E acho que pensar sobre isso, porque aí a gente também entra num negócio de diagnóstico, antes da gente falar nas orientações e terapia, né? Eu queria comentar isso. Entra nesse diagnóstico, se a gente deixa as crianças que têm autismo só entre aspas, só, né, na seletividade, tipo, é seletivo para algumas coisas e vai passar, ou porque seletividade a gente meio que supõe que vai melhorar, né? Não pode ter. Só que eles são desde que nasceram assim. A gente até teve uma discussão com o Nel com alguém que era da NEL, a professora Mariana,
e falou sobre isso, tipo, na ANEL não tem como saber se o bebê é autista ou não. E não sabe se o que ele está percebendo do mundo já desde aquele momento vai ficar como um engrama negativo, mais forte e negativo, do que uma criança típica recebendo a mesma coisa. Então, se a gente não sabe lá desde aquela época e a dificuldade já começa na amamentação e introdução, muito provavelmente não é uma seletividade, já vai entrar num diagnóstico de DAP. E aí vai ser, tá sendo olhado como uma coisa que é temporária ou que faz parte, e daí não vai ser tratado de uma forma adequada, que precisa de uma terapia, que precisa ser falado com todos os profissionais. Tem que ter ATO, tem que ter uma psicopedagoga para ajudar no cognitivo e organizar o entendimento daquilo que está acontecendo, né? Acho que essa parte do diagnóstico pega um pouco também para a gente entender o que que vai fazer. E já é um TARI também, já chegou, já é uma autista de 15, 16 anos, que tem um medo mais absurdo, e aí a gente pode pensar em TARI ou não. Aí eu acho que isso também é importante a gente comentar. Eu acho que tem um ponto muito importante que a Mafê comentou desse olhar para a rotina, e que eu me pego pensando constantemente e falando isso muitas vezes no curso ou no grupo de estudo, muitas vezes dizendo qual é o nosso papel enquanto terapeuta quando a gente está passando uma orientação. Não é de dar mais uma tarefa para a família, mas é de facilitar. Porque se eu não pergunto para essa família como que ela faz, onde que ela faz, se eu só peço para ela, eu tô gerando uma demanda. E demanda essa família já tem suficiente. Então, se a gente consegue, e eu sinto isso muito quando a gente está trabalhando em equipe, e se a gente tem profissionais que falam uma língua muito. A gente sabe que não é a realidade da grande maioria, mas quando a gente consegue um profissional que também faz, às vezes a criança é vista por cinco, seis, né? Mas se a gente conseguir um profissional que fale uma língua semelhante com a tua e que vocês conseguem, que a gente consiga fazer as orientações de uma maneira mais uniforme, o resultado é gigantesco, porque daí a gente tira pesos dessa demanda. A gente tira, a gente já sabe que vão vir orientações e tem orientações que precisam vir. E a gente vai ter que olhar para a ordem de prioridade, porque a Ana trouxe algo muito importante. A forma como eles recebem as informações, principalmente as sensoriais, hoje a gente sabe que são diferentes. E aí, muitas vezes, a família vem buscar o fonoaudiólogo para fazer uma terapia de alimentação. E existem questões sensoriais muito gritantes que precisam ser trabalhadas e não vão ser trabalhadas com estímulos ou com. Elas precisam ser avaliadas por um profissional que trabalhe com questões sensoriais, que é o terapeuta ocupacional. Então, entender qual é essa prioridade também, né? De tratamento e poder passar isso para a família, poder passar isso, entender, para poder traçar os teus objetivos e poder trabalhar. Definir se vai trabalhar em conjunto ou se vai ser primeiro trabalhado e organizado com a TO para daí se trabalhar, né, em conjunto. Eu sou péssima para lembrar nomes, quase uma anomia, mas tem um artigo meio velhinho de 2015, que ele fala exatamente isso, Bibi, no sentido, Bibiana, olha eu, né, já super íntima, Bibi. Mas É, Bibi, Bibi. que fala exatamente isso. Quando a família recebe, né, o diagnóstico de TEA, geralmente o médico já dá aquelas prioridades, né? Então, daqui você já vai sair com encaminhamento para psico X horas, que assim, eu já coloco aqui várias interrogações, né? Então, quem é essa criança? Para a gente falar se precisa realmente de 40 horas, 30 horas, 20 horas, tem que ser organizado individualmente. Fecha parênteses, aspas, tudo a parte de TO, físio, em alguns casos, a fono de linguagem, e aí a fono de alimentação, ainda tem vários outros profissionais que eu esqueci nesse bolo, e o fono de alimentação fica por último, porque assim, tá crescendo. Tá com leite, mas não, doutor, ele só tá com leite na mamadeira. Não, mas ele tá crescendo, olha, tá indo bem, deixa quieto, tá tudo certo. E aí a mãe escuta isso, ou mãe, pai de um médico, fala, não, realmente, né? Deixa quieto, tá dando certo. E aí entra a fala de vocês duas que assim, meu filho é autista, todos os autistas não comem. Todos são seletivos, então meu filho tá com a mamadeira, tá tudo bem. E a gente fala, não, não está. A gente tem que eleger essas prioridades, né? A gente tem que acolher essa família e falar, tá, por onde a gente vai começar? Realmente a gente vai deixar a alimentação ali numa caixinha que a gente vai abrir depois, porque agora a gente tem que organizar inúmeros fatores, tudo bem, mas a gente tem que entender que a alimentação
não tá tudo bem a gente olhar para uma criança que só tá com uma fórmula láctea, por exemplo. Que foi até o que aconteceu com esse menininho que eu tava falando, que só toma o leite na mamadeira. A fórmula trocou. E aí ele começou a recusar, porque assim, o gosto estava diferente, o cheiro estava diferente. E aí vira o caos. Então é isso que a gente tem que pensar, né? É muito grande. Então quando a gente olha um negocinho e fala, não, é só tá no leite. Você fala, gente, é muito maior do que isso, né? E eu Uhum, acho que um outro ponto base, assim, quando a gente pensa nessa intervenção, nesse tratamento, em compreender como tratar, né? É a gente pensar em como essa criança está aprendendo. Se a gente parte da premissa de que a alimentação é uma habilidade aprendida, tanto do ponto de vista motor oral quanto do ponto de vista social, como que essa criança aprende qualquer coisa na vida dela? Como que quais habilidades que ela aprende? Como ela está aprendendo na escola? Como ela aprende o simbólico? Isso me lembra muito a Daisy, que é uma psicopedagoga que já participou com a gente aqui num episódio, onde a gente fala muito sobre olhar para essa criança e esses momentos de aprendizado. Porque se existe e aí trabalhar muito próximo com a escola também faz uma diferença muito grande, porque entender como que essa criança está aprendendo dentro da escola, como que essa criança lida com os desafios que aparecem? Qual é o grau de tolerância à frustração? Qual é o grau de tolerância à mudança de rotina, à mudança de ter ou não ter previsibilidade? Porque isso também varia de criança para criança e isso também varia de família para família, porque muitas vezes a família vai chegar e é a família que precisa de uma previsibilidade muito maior do que a criança. E acaba que a criança aprendeu a usar essa previsibilidade, mas é porque a família também precisa. E aí a gente começa a fazer uma sessão que não é tão estruturada. Ela tá até estruturada, mas a criança demonstra algo e a gente, não, vamos mudar aqui, vamos tentar uma coisa diferente. A família, não, pera. Não, eu não tava esperando isso, porque também vem um histórico dessa família. Não, a gente também não está acostumado com imprevistos. A gente está esperando que essa sessão comece, que essa sessão termine e que em tantas sessões isso se resolva, né? E aí eu acho que isso também é algo que a gente precisa considerar em todo esse processo, né? Sim. A gente fala muito, né? Ainda mais crianças dentro do espectro de trabalhar a função executiva. Então, dentro da função executiva, a parte de flexibilidade. Então, as coisas imprevistas podem acontecer, a gente tem que trabalhar e é super conhecido que crianças dentro do espectro, adultos, adolescentes, enfim, têm esse padrão de rigidez. Só que a gente esquece que essa criança está inserida numa família que, às vezes, para eles mudar qualquer coisa é muito difícil, né? Então, a gente vai falar sobre para a criança, né, de trabalhar o diferente. O brinquedo pode ter várias funções. A gente fala para a família: olha, e agora em casa também. A família fala: não, mas eu vou comprar esse brinquedo? Você fala, não, um brinquedo que você tem em casa. A ideia é assim, você vê que todo mundo fica aflito, tipo, meu Deus, mas a nossa rotina está estruturada. A gente fala, não é para mexer na rotina, né? A rotina realmente tem que estar estruturada, mas é isso. O brinquedo, o brincar, se escovar o dente é um momento que para a criança é tranquilo, então vamos escovar com a outra mão, colocar a roupa de outra maneira. Você vê que a família fica aflita, né? Porque assim, a previsibilidade não é importante? Sim, a previsibilidade é importante, mas a gente também tem que entender que o imprevisto pode acontecer. E a criança tem que estar preparada para isso, né? E às vezes a família não tá também. Aí todo mundo fica assim sem chão. E a gente tem que acolher todo mundo, trabalhar com todo mundo e dar Isso oportunidade para eles, né? Isso me lembra muito a Marcia Duncline, na TO, falando sobre a importância dos ensaios. E acaba que a terapia, o espaço de terapia, é um espaço para que esses ensaios aconteçam, mas na verdade a gente vai estar vendo essa criança, propondo para essa criança, mas também é um espaço onde a gente vai orientar a importância desses ensaios acontecerem fora da terapia para que se possam trabalhar esses imprevistos. Porque se a criança não tiver esses ensaios, ela não vai conseguir aprender a lidar com eles. Existe uma ideia, né, de que é só eu ensinar. Caiu água para fora do copo, é só eu ensinar como encher o copo. Não é um 8 ou 80, existe um processo de aprendizado. E a criança vai ter um processo para aprender. Ah, come batata frita do McDonald's, é só fazer batata frita em casa. Não é só, existe uma série de características diferentes, sensorialmente falando,
que vão impactar no processo dessa criança aceitar outra batata frita. E aí tem o medo da família de comprar outra batata frita, porque se a criança não aceitar, ela não vai comer nada. E se ela não vai comer nada, vai gerar uma tensão. Então, a gente também saber orientar essa família da importância de ter os ensaios para saber lidar com esses momentos onde a criança não vai aceitar, o que que a gente vai ter? A gente vai ter a mesma batata frita, a gente vai ter a batata frita nova, a gente vai ter a batata frita de segurança e a gente vai conversar sobre essas transições que precisam ser sutis. Para muitas crianças vai ser muito sutil. Para outras, elas vão conseguir um pulo um pouco maior. Hum. Mas vai depender de como é essa criança e são as características dela e desse processo de aprendizado, né? É. Uhum. Até Como é porque. o funcionamento, né? Ai, desculpa. Pode. Não, eu acho até que a motivação interna para explicar para os pais de uma criança que talvez não se comunique de uma forma tão clara é mais difícil de entender do que para crianças que conseguem se expressar melhor. Só que, ao mesmo tempo, eles têm uma motivação interna que a gente sabe que pode estar nevoada por sensorial, por um comportamento, pela rigidez. E aí, ao mesmo tempo, tem a fome e a saciedade que vem junto regulada, né? No white paper, no documento da terapia de alimentação responsiva, elas falam nessa motivação interna até para a criança neurodivergente entender que essa regulação acontece. Ela se perde no histórico daí das coisas, né? Provavelmente, tipo, às vezes as experiências que a criança teve, a forma que ela foi aprendendo a ficar só com o que é o mais confortável e que mais funciona para ela. Mas até a Naurin, que é uma canadense nutricionista, ela é neurodivergente, eu acho que é TDAH que ela tem, mas ela tem duas crianças autistas, meninas, e ela fala sobre alimentação bastante, e ela fala muito mais de uma perspectiva que é cada criança, cada neurodivergente tem a sua forma de funcionamento, que não necessariamente tem que trazer para uma normalidade, entre aspas, que a gente espera que tenha. E eu até abri o documento do Terapia de Alimentação Responsiva, porque eu lembro que tá lá, e tá na parte de holismo mesmo, o que a gente acredita no holismo, fala enquanto clientes neurodivergentes podem ter alimentação, dificuldades e desafios de alimentação, o objetivo não é tornar eles num típico eater, numa pessoa que se alimenta de uma forma normal, típica, mas sim de dar apoio a eles em jeitos e formas que vai aumentar o bem-estar deles. Então, às vezes, essa criança até não vai nunca comer igual os coleguinhas. E tá tudo bem, porque a gente adulto também tem várias peculiaridades e a gente só não dá bola, até porque tem um monte de adulto não diagnosticado e um monte de coisa, né, hoje em dia, que a gente sabe que existe agora, inclusive, né? Mas enfim, então se a gente pensar nisso, às vezes falar isso para os pais parece óbvio para a gente, ou talvez os profissionais não tenham pensado ainda nisso, e estão lá na tentativa de que fale da mesma forma que todo mundo, que socialize da mesma forma que todo mundo, que coma da mesma forma que todo mundo, e eles não vão comer da mesma forma que talvez. Talvez não vai, mas se tiver com um bem-estar e nutricionalmente adequado, tem uma pequena variedade. Vai que ele coma três tipos de cada grupo e tá super saudável. Não precisa ter um monte, não precisa ser uma variedade tão gigante se essa é o que a criança e a família conseguem nesse momento. Aos poucos, sim, se aumenta mais, né? Mas eu vejo que eles têm uma ânsia daí de tirar essa mamadeira. 5 anos, só mama. Aí essa ânsia, essa ansiedade que dá esse estresse acaba interferindo nos pequenos passos, no olhar que encostar numa coisa já é muito mais do que antes não encostava. No entendimento de eu conseguir um pouquinho já é uma grande conquista, né? Eu só vou fazer um adendo, porque eu acho que é importante para quem tá ouvindo, enfim, se tiver algum pai ou uma mãe ouvindo, ah, tá, mas então meu filho come 3 ou 4 alimentos e tá tudo bem. Isso é do ponto de vista quando a gente avalia uma criança e a gente está em terapia com ela, está apresentando, ela está mostrando uma evolução. Eu não preciso ter um inventário, um cardápio completo com todos os alimentos possíveis. A gente está falando de um processo de evolução e de aprendizado. Então, quando a criança está em terapia, é,
entender como que ela está aprendendo, passar por esse processo de generalização, que às vezes é muito desafiador, e nos processos de generalização, muitas vezes é necessário sair dos espaços de consultório, é necessário ir para a rua, é necessário que os pais acompanhem na rua, é necessário expor em outros ambientes para entender como essa criança está dando conta dessas mudanças. Mas não é porque a criança come 3 ou 4 alimentos. Se a gente puder estimular ela, se ela puder variar, isso vai ser um aprendizado a nível de vida dela. Porque ela vai ampliar também. E o que a gente vê muito na terapia é no momento que a gente consegue ampliar os alimentos, a gente começa a ver modificações em outros espaços. Porque a criança começa a quebrar padrões de rigidez, não só na alimentação. É. Não, Aí eu as famílias comentei trazem. 3 ou 4 em cada categoria alimentar, É, não ao todo, né? Mas sim. para ressaltar. Eu vou compartilhar um caso, mas antes eu vou fazer uma pergunta para vocês, é, que aí vai fazer total link com o caso, mas assim, quantas decisões vocês acham que a gente toma em um dia? Assim, 10 mil, 20 mil, milhões, Depende do seu 100? cérebro, se é neurodivergente ou não. 100 milhões, não 100 mil, 100 mil decisões. Eu ia dizer no mínimo umas 200, 300 mil decisões por dia. Por dia, a gente toma 35 mil decisões. E eu gosto de falar que nós, terapeutas, a gente toma muito mais, né? Porque é isso, eu penso numa sessão e de repente essa criança vem desregulada, eu tenho que recalcular a rota mais vezes, então a gente toma mais decisões ainda. E isso vai fazer total sentido com o caso que eu vou compartilhar, que é um um menino de 11 anos, dentro do espectro, nível 1 de suporte. E aí a gente começou a fazer várias variações, super redundante, na parte da alimentação, e a gente começou a fazer as saídas, né? Então, como perto do consultório tem vários mercadinhos, né, é uma ótima oportunidade. E uma das vezes ele pediu para a gente ir à padaria, porque a gente estava variando o pão. E aí, ok. E ele falou assim: eu trouxe meu dinheiro. Eu vim super organizada. Eu falei, ai, que bonitinho, né? Você conseguiu. Ok. Fomos. Primeiro passo. A ida até a padaria, para ele, foi um grande desafio, porque tinham cachorros na rua. E ele morre de medo de cachorro. Então, assim, a gente teve que atravessar a rua várias vezes. Então, imagine esse sinal de alerta já foi subindo, né? Então, assim, se esse cachorro estiver aqui na volta, socorro. Aí, ok, na padaria, ele olhou e falei pra ele, fica super à vontade. Conversei com o atendente, falei, olha, ele vai escolher o pãozinho dele no tempo dele. Quando você quiser, você pega. E eu vi que ele tava começando a comer uns steams, ele tava começando a mexer mais a mão, tava andando de um lado pro outro. Falei, alguma coisa não tá dando certo. E eu perguntei pra ele, né? Falei, você tá precisando de alguma coisa? Precisa apertar? Porque eu sempre ando com alguma coisinha assim, né, pra ajudar na regulação. Aí ele, não, Mafê, não é isso. E assim, ele não conseguia verbalizar até o ponto que ele chegou assim, pertinho de mim e falou: eu não tenho dinheiro para comprar tudo que eu quero. Então, entrou um outro problema para ele, né? Eu já pensando, puxa, eu acho que é o pão, pode ser o cheiro. Eu já pensando em que milhares de coisas, mas para ele, assim, era o dinheiro. Porque eu trouxe X reais, mas agora eu descobri que aqui tem brigadeiro, tem o pão, eu posso, de repente, somar os dois. E aí, assim para onde eu vou? Então ele estava a um passo de falar, vamos voltar porque nada tá dando certo. E é isso do olhar. Então eu poderia falar, não, então vamos pegar o pãozinho e vamos embora. Pega só o dinheiro que dá para gastar. Quer dizer, pega só o alimento que dá para você gastar com o seu dinheiro. Não, não. Qual que é o problema? O que que você quer? Vamos somar. E é um menino que funciona muito com números. Então ele fez toda a somatória e falou, vai faltar 5 reais. Eu falei, Fê, você tá com uma Fê, tá tudo certo. Uma Fê não sai sem dinheiro de casa. E aí ajudei a pagar. Então, assim, você vê que o alerta diminui de novo. Então, essas saídas são maravilhosas para a gente até ensinar para os pais que, assim, tá vendo esse momento? Que a gente poderia ter falado, não, vai logo, escolhe logo o pão, olha a fila. Na realidade, ele já estava aqui, olha, pensando em
milhares de coisas, um cenário totalmente terrível, porque assim, eu quero esse brigadeiro, mas aí o combinado com a fono era de pegar o pão e eu não tenho dinheiro, tem pessoas chegando, a fila tá aumentando. Então imagina, aí a gente chega para os pais com uma demanda de agora o combinado da semana é sair com ele um dia e comprar um pão diferente. Aí chega e fala: Nossa, Ana, foi terrível, ele chorou na padaria. Mas é isso, né? Quando a gente sai e olha todo esse entorno, tem muita informação acontecendo. E crianças dentro do espectro que recebem tudo isso de uma vez, é difícil filtrar. Imagina como ele vai tomar uma decisão. Então, assim, para ele foi muito difícil. E eu sou super a favor das saídas terapêuticas, porque a gente aprende muito como a criança funciona e, principalmente, a gente consegue muito recurso para explicar para os pais e Uhum. para a criança. Que é até. Ai, gente, eu vou emendar mais um assunto. Vocês têm que. Eu vou sentar na minha mão na próxima vez que eu for falar, para eu me controlar. Mas é que acho que entra nisso que vocês estão falando também, que assim, o objetivo da terapia não vai ser a criança sair comendo de tudo, mas é ela saber como que ela vai lidar com a dificuldade dela na casa do amigo. Então, ele também é um menino que, assim, ele começou a variar as batatas fritas. E aí eu combinei com ele que algum dia a gente pode ir na casa do melhor amigo. Então, o que que a gente vai fazer? Será que a gente avisa a mamãe do amigo qual é a batata que você mais gosta? Mas a gente frita, a gente coloca na air fryer, como que é? Porque isso para ele vai ser importante de como que eu vou lidar com esse alimento. É muito melhor do que eu pensar que ele come quiabo, come sei lá o que, a selga sem prazer, sem motivação, mas eu sei que eu tenho uma dificuldade e como que eu supero essa dificuldade na casa do amigo, no McDonald's de outro lugar. Então, eu brinco que a gente tem que trabalhar na terapia essa criança para o mundo, né? E não para o alimento em si. Mas Com- agora eu vou até me multar para me controlar. Não, não faça isso. Não se mute. Tá é maravilhoso, tá maravilhoso. Porque é isso. E aí tu falou uma coisa que eu fiquei pensando. Vou fazer um link com a fala da Ana do início que a gente comentou, né? De não atrelar autismo para as questões. É autista, tem dificuldade alimentar. Atrelar uma coisa com a outra, já vem com seletividade, já vem com um quadro disso, já, já, já. Esse teu exemplo é a nossa cabeça, ela pipoca. Ai, será que é o cheiro? Será que é isso? Será que é aquilo? Mas essa criança tem um mundo, não é só sensorial. Ela pode ter uma questão sensorial, mas nem sempre é a característica sensorial do alimento ou do ambiente. Não é toda criança que tem TEA que vai comer chips crocante de qualquer coisa que tu botar pra ela só porque é crocante. Então, essa tua observação e o que talvez o que eu vejo é o que conectou, o que fez ele te dizer, Mafê, eu não tenho dinheiro, é o grau de confiança e conexão. Eu posso dizer para a Mafê que eu não tenho dinheiro. Eu posso dizer, Fono não trouxe. Então, entender quando fazer essas saídas também é muito importante. Vir para o consultório, já vamos fazer saída, já vamos fazer saídas terapêuticas. Mas já tem um vínculo estabelecido, você vai sair na rua. Tem que É, dar conta de sair na rua, tem que dar conta de acolher esse medo, tem que dar conta de saber que o cachorro dá medo. Então, o momento da saída terapêutica tem que ser muito estratégico, assim como quando definir quais recursos vão fazer parte da tua terapia. Tens que conhecer o que é confortável para aquela criança num todo. Se essa criança já vai com a TO, quando vai ser o momento de atender? Vai ser pré-TO ou vai ser pós-TO? O que que organiza? Se, muitas vezes, quando a TO já está no caso, a gente pergunta o que que ajuda essa criança a se organizar. sim. E aí a gente começa com a atividade que organiza e a gente vai introduzindo os alimentos durante o tempo da sessão e finaliza com algo que mantenha ela organizada, porque se ela estiver desorganizada, não vai aprender, não vai é, ter o momento de terapia que é para se ter, né? Uhum. Com Eu certeza. também tô com a sensação que eu engato assim uma primeira e não tô trocando a marcha. Mas é que é bom quando a gente está discutindo assuntos assim e pensando em todas as possibilidades. E esse é um mundo do autismo que é mais variado ainda e mais possibilidades ainda, tanto para desafios quanto para potencialidades.
E aí aquela frase da Suzane se encaixa nisso também. A gente vê a criança antes de ver a dificuldade dela. Então, ele é assim, e essas coisas são os desafios que ele tem dentro desse, de como ele é. E não ele é essas dificuldades, né? E eu acho que essas conversas com os pais, fazer modificações no formato que a gente atende, às vezes até, porque funciona muito conseguindo conectar e ter essa ligação com os pais, né? Então, os pais também têm que estar bem com a terapeuta, né? Tem que estar entendendo que a terapeuta tem que confiar na terapeuta, porque tem um caso que eu fui para Brasil, assim, janeiro, fevereiro, e atendi duas crianças que eram parecidas, assim, 5 anos, só leite e mais um alimento ou dois, que é lá de vez em quando, mas o que mantém é leite, na mamadeira, não troca utensílio, não, não. E um deles era uma menina que eu vi antes de vir para a Austrália. E eu não conhecia o pai. 4, 5 meses de atendimento, nunca vi o pai. Quando eu voltei agora e eles viram que eu tava lá, eles pediram, vamos fazer umas sessões? A gente quer que tu veja ela e converse com a gente. Eu falei, claro, vamos. E aí eu conheci o pai. Mas vi também que tava assim, o pai queria saber bastante sobre tudo, mas não conseguia expressar muito sobre ele. E aí eu falei, eu quero fazer uma sessão na casa de vocês, num almoço de família. Ah, é tarde, é difícil. Eu falei, quando vocês se sentirem mais confortável. Ah, é no sábado. Ah, ele esqueceu e marcou outra coisa. No outro sábado, eu falei, olha, e para ver só metade da família? Não é, eu quero entender o todo. Eu já conheço vídeos de só metade. Aí ele apareceu. Só que depois eu fui descobrir que para ele ter deixado alguém sentar na mesa e fazer parte desse momento foi um desafio enorme, enorme. Porque eu sempre falo para os pais, ninguém senta e só come olhando para a comida. Esse pai senta e só come olhando para a comida. Ele não conversa, ele não interage muito, ele não gosta. É um momento de sentar e comer e ele senta e come e sai. E por isso que ele também era difícil para ele deixar eu ir lá. E aí foi nesse domingo, num domingo, que eu consegui entender que ele não tem um apetite que todo mundo tem. Esse pai, ele passa o dia sem comer se não precisar, se ele não gosta de um local barulhento no trabalho, ele não come, não tem problema. E a menina, às vezes, fica um período maior para pedir o leite, ou para esperar a pessoa, o local que ela consegue ter confiança para comer. E aí eu fiquei pensando, se a gente não consegue ter essa ligação para ter trocas com os pais também, a gente não sabe como é o funcionamento para eles. E aí eu entendi muita coisa da menina, entendendo como funciona para os pais a alimentação, que é aquela coisa que a gente fala também para crianças típicas, né? De entender o que a alimentação significa, qual é o background, qual é as crenças para os pais. Mas para autista eu acho que ainda mais, porque a forma que os pais também se sentem em relação a isso, um talvez mais falante, mais querendo saúde, nutri, integrativa, todos os medicamentos do mundo para essa criança, e o outro chega de muita terapia, bota lá na fazenda que ela mexe um monte de coisa, fazendo, sei lá, na chácara, que ela explora muito mais. Descobri que com a avó, a menina explora um monte de coisa e prova um monte de coisa na casa da avó, para fora. E com as outras pessoas e nos outros lugares, não. Então, isso também faz diferença, porque às vezes a gente está no ideal, né? Ah, a tela é proibido, ah, isso é proibido, isso é o ideal. E a gente fica, será que é para essa família, para essa criança, né? Porque isso faz a gente entender melhor os pais e conseguir propor coisas que vão fazer sentido. E daí eles vão conseguir executar, né? Vão conseguir auxiliar nesse processo, nessa jornada. Que é o holismo, né? Esse olhar integral para integral e individual para essa criança, para essa família, né? Eu acho que Mafê, antes tu pegou um bichinho, para quem não tá vendo, tá ouvindo, a Mafê pegou um squeeze. Aqui na minha casa esse bichinho é chamado de bicho maluco. As minhas filhas usam eles muito, esse bichinho maluco aí. E elas ficam apertando. E olha o que eu tenho. Eu quando eu tô um pouco, ó, quando eu preciso me concentrar com alguma coisa, eu peguei, pra quem não tá vendo, peguei uma bolinha igual o bicho maluco da Mafê e eu fico apertando ele. É, e aí tu comentou, eu sempre tenho alguma coisa se a criança quiser apertar, se quiser sentir, precisar de um pouco mais de input, de toque, enfim. Além disso que tu tem, o que que tu considera dentro dos teus planejamentos, da tua terapia, alguns fatores que são essenciais ou que ajudam muito as crianças do espectro a lidar com a própria terapia,
porque a gente sabe que tem estratégias que são específicas para a terapia e talvez estratégias que vão para além do momento de terapia. Bom, esses daqui, o bicho maluco, o feed toy sempre. É, aprendi com as TOs, então eles moram lá no consultório. Alguns acabam virando estrelinhas, porque às vezes eles puxam tanto, né, que para se regular, que aí eles acabam virando estrelinha. E aí eu descobri que a gente pode usar. Esses daqui tá sujo de comida, tá, gente? É, só para mostrar como a gente usa mesmo, as bandagens. Então, essa daqui, ela é bem levinha. Então, ao invés dos mais velhos, por exemplo, mexer nisso daqui, assim, olha e fala, nossa, que bobo. Então, os meus mais velhos gostam desse porque aí não tem uma cara de bichinho e aí eu fico aqui esticando e eu tô tendo esse input sensorial, consigo me regular. Então, seriam esses dois. E eu amo de paixão ampulheta. É, porque concentra e relaxa. Eu atendi um menininho, esses dias ele estava super desregulado porque aconteceram algumas questões no ambiente escolar, e aí eu comecei a falar para ele, né, uma ampulheta que tem duas cores, e aí eu falei para ele, vamos ver qual que vai terminar primeiro. E ele ficou aqui super concentrado, aí acabava, ele virava de novo, aí na terceira vez ele falou: tá acontecendo isso na escola. E então ele conseguiu contar para a mãe o que estava acontecendo. E assim, não tem nada a ver com fono, não tem nada a ver com alimentação, mas que teve um total impacto na sessão porque ele estava super desregulado. E a gente acabou usando como uma forma de relaxar. E Uhum. acaba virando para alguns um marcador de tempo, né? Então, depois desse eu vou para tal atividade. Então, eu particularmente gosto bastante, mas não é um Isso que é obrigatório. a questão do concreto, né? Então a criança tem acesso ao concreto. Eu sei o que está acontecendo. Se for ampulheta para começar uma atividade e terminar outra, eu sei o que vai acontecer. E aí a gente volta para a ideia da previsibilidade. E uma das formas de medir, entre aspas, essa previsibilidade, não é medir, é ajudar a prever essa previsibilidade. A ampulheta ajuda muito nisso, ou um timer, ou um relógio, enfim, depende qual é o tipo de apoio. A bandagem que tu tava falando, pra quem não tá vendo, é um elástico de resistência. Tipo esses elásticos de academia que a Sim. gente põe no braço e estica a perna. É, não é bandagem, Ah, é verdade. não é bandagem de Não. rosto, de corpo, é bandagem é um elástico mesmo de resistência, né? Pra, bem legal. Eu uso esse aqui às vezes, Esqueci que é completamente. uma chiquinha de rabicó e ele fica girando e eu fico apertando e fico passando de um pro outro enquanto eu estou falando. Porque a gente usa isso também, né? Eu acho que isso que é importante a gente colocar. Porque a gente olha principalmente as crianças dentro do espectro, que assim, tem que, igual vocês falaram antes, tem que se comportar de uma maneira, falar de uma maneira, comer de uma maneira, mas a criança não pode ter um STEAM, não pode ter um hiperfoco. E não, pode, a gente também tem hiperfoco, né? Às vezes a gente começa uma série, tem que acabar a série. Mas por que que tem que acabar a série, né? Então, isso é um ponto. Tem gente que fica, eu não tenho esse tipo de caneta, mas que fica com a caneta fazendo tic, 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 tic. Ah, se eu tô com uma Também dessas, vocês vão se irritar do meu lado. Eu vou ficar assim o tempo inteiro. é uma forma que a Ana usa para se regular. Então, é adulta, não está dentro do espectro, mas ela usa como uma Acho que forma de se não, regular. ainda não. Mas vamos testar mais à frente. Tá no guarda-chuva do neurodivergente, igual a Fono que tá falando nesse exato momento. Mas é isso, a gente tem. Então, por que que eu não posso ter uma criança que tem esse daqui para ficar mexendo? Aqueles spinners que também teve um super boom uma época, eu tenho vários pequenos que estão usando, porque assim, é uma forma que eu consigo prestar atenção na fono e me regular e conseguir tomar as minhas decisões. Porque é isso, né? Eu tô num lugar diferente, uma pessoa diferente, tem comida aqui. Tá certo que a gente trabalha no começo toda a conexão com a criança, a comida vem depois. Mas é isso, assim, tem um monte de coisa acontecendo, eu não posso nem tentar alguma coisinha para me regular. Então, pode mexer a perna, pode se mexer, pode mexer em tudo, porque, né, nessas partes, assim, de feed toy, porque é o que a criança vai conseguir se regular e o adulto também. Então, não é para tirar, né? A gente vai usar a nosso favor, né? Eu, Uma das
Fala. Pode ir, vai, depois. Percebo que os adultos, a gente não é ensinado a. Não tem um livro para lidar com criança, né? Ainda mais quando vê uma criança neurodivergente. E aí vê que a criança tá olhando e fazendo outra coisa enquanto tá ouvindo. Acho que o adulto entra na parte egóica, né? No ego de tipo, não está prestando atenção em mim. Não está... Meu pai fazia isso. Dá para te parar de caminhar de um lado pro outro enquanto tu tá falando? Fica parada, Mas eu, quando eu tô falando, eu caminho. Eu fico pacing de um lado pro outro. Se eu tô no telefone. Eu tô, e o meu pai sempre, para de caminhar, para e olha aqui pra mim. Mas eu tô ouvindo. E aí eu acho que é isso, a gente, esse momento de, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que deviam ter falado para os pais e quem ainda não ouviu, porque talvez já tenha ouvido, né? Mas é ficar mexendo em outra coisa não tira a atenção. Ela chama a atenção do corpo e das sensações para aquela coisa e a mente e o ouvido consegue processar o que está sendo dito. E de uma forma que se eu estou parado olhando eu tô sentindo tudo que tá acontecendo. A criança, no caso, né, que tem sensorial mais afetado. Mas a gente tá prestando atenção em tudo, tudo. O cachorro fez barulho lá fora, o gato mexeu, a porta mexeu. Eu senti que meu pé um tá mais gelado que o outro. Eu senti que talvez eu preciso fazer xixi daqui um pouco. Aí tudo isso tá passando na cabeça. Enquanto a gente para e mexe em algo, a concentração dessas outras coisas fica aqui para poder liberar o prestar atenção nos pais. Eu acho que isso eles não percebem e daí fazem, não dá para ter nenhuma estereotipia, não dá para ter nenhum tipo de conforto sensorial. Mas é fazendo isso que se consegue concentrar daí no que o outro tá dizendo, né? Porque eu lembrei de várias coisas agora. Eu gosto muito de usar durante o tempo de sessão, quando a gente fala de previsibilidade, entender. Eu acho que existem diferentes tipos de previsibilidade, mas na minha cabeça existe uma previsibilidade grande e uma previsibilidade pequena. A previsibilidade grande é, por exemplo, aquela criança que chega na sessão e precisa de algo organizado, como um marcador de início e de fim. Ou aquela criança que precisa de estar com uma coisa, sabendo que vai ser, a atividade vai começar por um jogo, vai começar por um estímulo vai começar, ou vai começar pelo alimento e vai terminar de outro. Então, esse é um panorama geral de previsibilidade. Mas também tem a previsibilidade que eu sinto que é muito útil quando a gente utiliza figuras, por exemplo. Para dizer, vamos fazer primeiro isso, depois aquilo. Porque o apoio visual dentro do espectro do autismo é algo muito importante. Não são para todas as crianças, mas existe uma vasta maioria que se beneficiam muito de ter um apoio visual. E esse apoio visual é trazer para o concreto esse abstrato do tempo, esse abstrato da linguagem, esse abstrato do que nós vamos fazer. Daqui a pouquinho a gente vai fazer isso. O que que é esse daqui a pouquinho? Então, se a gente tem, por exemplo, um cardzinho, um desenho, primeiro isso. Depois aquilo e uma setinha no meio, algo que materializa o que eu vou fazer primeiro, vou fazer depois, isso também regula, isso também acalma, porque e ajuda a estar no aqui e agora. E eu sinto muito que dá autonomia para a criança, porque se a criança não quer mais ou ela não consegue, ela vai lá e muda muitas vezes de lugar a cartinha. E isso me dá um espaço para me comunicar com ela, dizer, entendi que você não quer mais. Por que será que não? Como é que a gente vai resolver? Existem crianças que vão sentar, vão fazer mas muitas vão usar esse momento onde a gente está dando essa oportunidade também para se comunicar. E aí, um outro pilar fundamental é a autonomia. E se a gente conseguir favorecer a autonomia nesses momentos de comunicação, de alimentação, a gente também ganha muito, né? Sim. Porque acho que junta com tudo que a gente estava falando até agora, né? Porque imagina, né? No caso, no exemplo da Ana, então ela falando, né, um monte de coisa tá acontecendo, pensando em várias coisas, aí chega a fone e fala: Olha o que você trouxe aqui, vamos abrir esse salgadinho? A criança fala: Não quero abrir o salgadinho. Aí você fala: Nossa, olha, ele veio desregulado hoje, eu não pude apresentar o alimento. Só que assim, não, assim, teve um histórico de coisas acontecendo, né? Então a mente estava a milhão. Eu atendi um menino um dia que ele tava falando, aí ele parava e ele voltava a falar, e assim, eu falei, tá tudo bem? Ele falou, não posso parar de falar, porque senão eu fico escutando um monte de divertidamente na minha cabeça. Era basicamente isso que a Ana tava falando. Então, assim, pera, o avião passou, mas aí, pera, a fono falou não sei o quê. Meu Deus, o brinquedo. Ai, meu Deus, a fono ganhando do jogo, pera, um monte de coisa acontecendo. Só que aí, na hora que eu tô falando, eu tô me regulando.
E a gente coloca uma estratégia dessa, porque assim, ele tá pleníssimo, ele conversa, agora muito mais funcional. E ele também é uma criança que funciona muito bem com essa questão da rotina visual, porque ele entende o que que vai acontecer, porque até então era uma criança que a daqui a pouquinho muitas vezes virava um daqui a poucão, e aí você perde completamente a ideia de começo, meio e fim, e já passou por uma experiência de uma mordidinha. Aí uma mordidinha viraram duas, viraram três, viraram quatro, então ele perdeu a confiança nos adultos e também no tempo, porque assim, me falaram que era uma mordida, viraram duas, viraram três, falaram que eu podia assistir a televisão daqui a pouco. Eu já brinquei de um monte de coisa e não chegou o meu momento da televisão. Então, na hora que eu comecei a colocar para ele, e no começo era muito difícil, porque isso é uma construção, depois que ele pegou o ritmo de tem começo, meio e fim, tem dia que ele fala: Nossa, hoje passou rápido a sessão. Você fala: Viu só como o tempo passa rápido às vezes? Porque é difícil, né? Pra gente é difícil, imagina para essa criança que tá com os divertidamente malucos na cabeça, né? Querido. Eu acho que a gente é um tópico quase infinito, né? Se a gente for falar. A alimentação por si só já é um tópico infinito. Se a gente for pensar nas peculiaridades do TEA, é outro tópico. Uma coisa que eu penso que é muito importante é entender sobre o conceito, entender sobre a prática do conteia, entender como estar em contato com os outros profissionais, entender como está a comunicação. A gente nem falou, a gente pode passar um episódio falando só de comunicação e alimentação, e dentro do TEA, comunicação e alimentação, neurodivergente, comunicação e alimentação, crianças com desenvolvimento típico. Mas estar informado, né, Mafê? Acho que isso é uma das coisas. Quem for trabalhar com essa população não tem receita de bolo. Existem características, existem, mas a gente tem que se informar a respeito de quais são as características desse espectro, que é amplo, e vai funcionar e vai se manifestar em crianças e famílias de maneiras diferentes. O que funcionou para uma nem sempre vai funcionar para outra. Mas e se funcionou para mais do que uma, isso não é generalização. Então, a gente pensar sobre isso, eu acho que é muito legal. Eu acho que a gente está se encaminhando aí pro final do episódio. Não sei se eu estou certa ou não. Sim, eu só quero comentar uma coisa. A flexibilização do terapeuta que trabalha com essas crianças tem que ser maior, eu acho, do que até um terapeuta que trabalha só com crianças típicas. Porque a gente às vezes vai orientar o oposto do que a gente falaria que é o ideal. Não o oposto completamente, mas um exemplo simples. O que que é o ideal na alimentação? Sentar na mesa, em família, fazer um momento de refeição em família. Ah, então eu vou sempre orientar. Não sempre, mas na maioria a gente vai pensar trazer para a mesa. E nos dois casos que eu tive crianças, a minha orientação foi ao contrário, porque o trauma estava muito grande na mesa, porque ele já estava fugindo da mesa, porque então flexibilizar e tanto na sessão quanto nas orientações do que vai ser organizado e se a, e às vezes eu vejo que é a gente, terapeutas, ou os pais que criam uma rigidez também ao redor da criança. Não, ele só come assim, desse jeito, eu não vou nem apresentar outro, não vou nem mostrar outro, não vou nem chegar. Ou a terapeuta, esse é o ideal. Não, telas não pode, então a gente vai ter que tirar. É a primeira coisa. Será que isso é o mais importante? Nesse momento, é isso que vai fazer a criança comer? Ou a gente pode flexibilizar uma orientação para adaptar, né, essa flexibilização? Acho que é uma das características principais para a gente e para os pais também. Eu já falei para uns pais, se você percebe que a rigidez está sendo tua, né? Não da criança. Aí ela, sim, eu vi, eu que tô segurando dessa forma. Eu, pois é. Porque o medo também, né, de desorganização é muito grande, né? A gente entende que se eu tentar uma coisa diferente, qual será que vai ser a manifestação que vai ter? E aí a gente volta para vamos tentar entender como ajudar essa criança na resolução dos problemas, que foi o que a Mafê falou, né, dessas saídas, enfim. E aí eu vou trazer de novo a importância de ter os pais dentro da sessão, quando isso for possível, né? Quando a Uhum. criança tolera, porque tem crianças maiores que também diziam, eu não quero. E tá tudo bem, a gente vai fazer um reporte, a gente vai falar com os pais sobre isso. Mas se a criança é pequena,
a família observar, para entender também o que que é essa resolução de problemas, porque muitas vezes a família não sabe. A gente vai lá e tá falando para a família, essa criança tem uma dificuldade. Vou dar um exemplo bem simples. Botou comida no prato que não era para botar, e a criança se desorganiza. Como é que a gente vai explicar para a família como resolver esse problema? Ah, a família vai lá, é só tirar, daí tirou, ficou sujo, a criança, não, ainda tá sujo, esse não é mais meu prato, esse não é mais a minha comida. Como que você vai falar? Não, a gente vai construir esse raciocínio, esse aprendizado da resolução de problema, né? Tem aquele livrinho O Cérebro da Criança, com a capa azul, que é uma imagem em branco. O cérebro da criança. Como é que é o nome Aham. inteiro? É o cérebro da criança, ele é o ele é o do, não é o do, ai, eu não vou falar o Aquele com nome. a capinha azul. Eu vou procurar. Mas eu acho que dá pra gente pôr na descrição o que a Mafê falou. Tu ia sugerir um livrinho, Mafê? Não, tu não tinha uma coisa que tu trouxe? Eu acho. Eu trouxe, Ah, dá mas pra a gente gente pôr nem depois pra passou vocês sobre, verem. então. Hã? Eu trouxe, mas a gente nem passou sobre, então eu não vou abrir essa aba do computador. A gente Tem um deixa para uma evento próxima. agora no mês de abril que é o primeiro congresso, primeiro encontro, primeiro o quê que vai ter? É o primeiro congresso de neuroimersão. Vai ser em Maceió. Olha aí, para quem tá ouvindo agora no início do mês, ainda dá tempo de participar. Eu tava olhando, acho que vai ser bem legal, né? Vai, então. Eu estarei lá numa mesa com Nutri e TO, para a gente falar sobre essas questões da alimentação. Uma fé. Eu. Ah! E esse aqui também eu acho que é muito legal se tu puder falar um pouquinho do teu livro junto com a Marcela, do Detetive dos Alimentos, porque ele é uma forma da gente pensar sobre ensinar, enxergar os alimentos de outra maneira. Uma fala que eu uso muito para as famílias é, eu espero, vocês ouviram o barulho da bolinha ou não? Não. Não. Eu espero que não. Uma das coisas que eu falo muito para as famílias é, quando vai fazer uma terapia de alimentação, a importância da gente ensinar a comer com os outros sentidos, né? Os sentidos figurativos, os sentidos de sensações, e eu acho que o livro de vocês fala muito sobre isso também, né? Como que eu posso conhecer outros alimentos? Como que eu posso ser curioso sobre isso sem a conotação de que eu tenho que colocar na boca ou eu tenho que morder? Então, se tu quiser falar um pouquinho do livro de vocês. Eu sou suspeita para falar, mas chama Detetives dos Alimentos. E eu estou usando bastante, apesar de não termos crianças atípicas no livro, eu estou usando bastante com o meu público de crianças dentro do espectro, porque muitas vezes eles não são validados, e até as crianças típicas também, no sentido de comi, esse tá diferente. E geralmente as pessoas que estão ao redor falam, não, é igual, é o de sempre, não mudou nada. Ainda mais as crianças dentro do espectro, geralmente percebem a nuance da nuance. Então, se mudou de repente o fast food, mas o local que geralmente compra foi diferente. Às vezes eles conseguem perceber. Então, a gente usar isso, né, como vai ser o detetive. Então, agora eu até deixei aqui porque eu ia falar em outro momento, mas já falar agora as lupinhas, porque assim, o que você tá enxergando de diferente? Então vamos colocar a lupa, né? O seu tá quebrado, e se a gente quebrar, pegar um micro pedacinho, como que ele fica dentro do dedinho, né? A gente consegue sentir entre os dedos? E quando é maior? Porque é isso que você falou, né, Bibi? A gente come também com os outros sentidos, né? Só que as crianças que têm as suas dificuldades alimentares, geralmente todo mundo vai para essa linha do tem que comer. E não, então assim, a gente pode cheirar, a gente pode fazer outras coisas. Então, quando eles encarnam esse papel de detetives, assim, muda completamente a relação com o alimento e com tudo na realidade, né? Porque a gente pode ser detetive em outros momentos também. Então, a Marcela me chamou para participar desse livro e foi uma super sorte, porque eu amei o projeto
E até em. Acho que a Marcela vai deixar eu falar isso, mas temos uma novidade saindo sobre o Detetives dos Alimentos. Em breve vocês saberão, mas teremos coisinhas diferentes aí dos Detetives dos Alimentos. Que Como ela legal. mesma fala, a gente tem mente inquieta, então a gente acaba uma coisa, já começa a outra, e assim vai. E essas horas do dia, elas são infinitas, né? Para fazer É, todas. Meu exatamente. Deus. Minha psiquiatra que me lembra, né, que Mafê, você tem que dormir, você tem que descansar, é importante. A gente fala para os pais, a gente trabalha isso com os pais, fala da importância de ter um momento do dia para a criança relaxar, só que a gente, como terapeuta, às vezes esquece que a gente é ser humano também, né? Uhum. É verdade, é verdade. Muito legal, muito legal. Será que dá para deixar um alerta de se vocês estão em terapias, os pais com as fonos ou fonos que trabalham com esse público, ah, quando vocês pedir para comer algo que não gosta para ganhar aí o que faz parte da terapia para expandir, é uma coisa, é uma alerta para acho que não, talvez não é um caminho mais responsível, né? Responsivo possível. Então, vi bastante disso também, de tipo, ah, mas na terapia dessa situação, desse jeito, conseguia, pelo menos engolia um grão de uva. Fazia assim, e ia bem rápido, para quem tá no áudio, eu fiz careta e engoli bem rápido, mas aí comeu. E aí a gente fica pensando qual o objetivo disso, né? Então, para seguir um lado responsivo com crianças autistas também, olhar para esse lado de se tudo que está sendo negociado de uma forma para eles sentirem qualquer desprazer e desconforto, para daí terem o que eles querem, não vai funcionar a longo prazo, né? É uma coisa muito paliativa e vai criar memórias negativas para essa criança também. Eu acho que vale ter esse alerta, porque eu ouvi bastante agora nesses últimos 3 meses e fiquei um pouco assustada, que, né, não é um caminho tão responsivo e respeitoso com a criança. Exato, até porque o nosso objetivo foi até o que a gente estava falando, acho que na metadinha, né, da nossa conversa, é a criança ter as estratégias pro dia, né? Então não adianta comer com o terapeuta e obter uma recompensa, porque aí eu vou entender o quê? Que comer não é legal, comer não é prazeroso, eu não tenho motivação interna alguma para comer. Mas eu ganho alguma coisa, então meu foco sempre vai ser o depois. Só que aí eu vou na casa da Bibi, não sei, porque eu não consegui generalizar esse aprendizado, porque não é algo que me motiva. Aí eu vou comer com a Ana, pior ainda. E aí fala, come com a terapeuta, mas não come comigo, né? Comigo mãe, comigo pai. Então o objetivo é sempre criar a criança e trabalhar a criança para o mundo, né? A gente tem os filhos para criar para o mundo. E terapeuta também, não adianta ter esse tipo de mecanismo para a criança sempre ter uma muleta, né? E ser algo que não é prazeroso e é difícil para a família também, né? A gente vê que sempre é, resvala, né, para outros lados também. Então a gente vê que acaba sendo um sofrimento para a criança que deglute aquele alimento, fazendo careta, mostrando ânsia. E a gente vê muitas vezes a família olhando tudo aquilo, vendo que é difícil, mas foi orientação, a gente tem que seguir. Então, é um grande alerta vermelho para parar e pensar se realmente esse é o caminho mais responsivo e respeitoso para a criança, né? Que sensação a gente está deixando para ela quando envolve alimentação? Ela vai querer voltar a comer na próxima refeição ou ela vai sair gritando? Então, é Das, isso que a gente tem que pensar, né? Sempre no futuro. dos relatos acaba a criança chega num limite, transborda, e aí perde o que já tinha e não quer nunca mais chegar perto daquela mesa, daquela situação, não quer nem que tenha um momento de refeição mais. Então, até se não for comer, até se for tipo, ah, vai sempre pôr ali do lado e pede para interagir, pede para encostar, pede para beijar. Então, fiquem alerta, os pais com essas orientações e tipo, questionem. Mas será que ele não vai ficar depois com medo? Será que não vai cansar de ter que fazer uma coisa que não gosta? E terapeutas estudem mais a escadinha da Keitume para entender que ela não é para ser feita dessa forma. E olhem para o lado, você faria? Acho que para pais e profissionais, se coloquem no lugar da criança. Vocês iam querer alguém enfiando escorpiãozinho para te experimentar todo dia? Aí você consegue comer o que você gosta?
porque eu não ia querer. Então eu me coloco no lugar da criança, tipo, eu não ia querer passar por essas coisas, né? Alerta, pronto. Uma Vários leve eventos bomba no em final do abril, podcast. vários eventos em abril sobre TEA. Tem um monte de gente falando sobre aulas e alimentação, então acho que é legal vocês também, se a gente pode colocar o link desse que tu falou, dessa conferência, desse encontro, e colocar alguns outros aqui também na descrição dos vídeos para todo mundo acompanhar e entender mais dessa população, entender mais o que que ajuda, né, a família e as crianças para que eles tenham uma vida saudável, um bem-estar. Não para que eles cheguem igual a ninguém, é para eles estarem bem, né? Isso mesmo. Uhum. Mafê, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela tua grandiosidade em compartilhar tuas dicas, teu pensamento. É sempre muito bom te ouvir. É sempre muito gostoso, é muito agradável, assim, é um abraço. Então, muito obrigada por disponibilizar teu tempo e estar aqui com a gente. Uhum. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu me sinto sempre acolhida. Você falou bem no comecinho, né, Bibi, da gente estar com os pares, então eu olho e falo, ai, estamos no caminho certo, né? Então eu agradeço. Muito obrigada ao carinho e, claro, agradeço tudo que vocês estão fazendo de explicar para as pessoas, né, de ter esse podcast, o canal de vocês, no Instagram para justamente orientar todos esses caminhos, esses sinais de alerta, para a gente ajudar efetivamente as crianças. Então, parabéns para vocês e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo.